Hoje vamos analisar um caso da primeira metade do século XIX. Então relaxe enquanto vamos para a Inglaterra. No final da década de 1820, a Grã-Bretanha era uma nação em meio a mudanças profundas. A Revolução Industrial havia transformado cidades e vilarejos por todo o país, criando novas indústrias e novas oportunidades de comércio. No entanto, para milhares de famílias pobres, e especialmente para crianças órfãs e abandonadas, a vida continuava difícil. Não existia um sistema nacional de assistência social, nem educação obrigatória, e havia pouquíssimas proteções legais. Em vez disso, a responsabilidade pelos membros mais pobres da sociedade recaía principalmente sobre a paróquia local, de acordo com a legislação de assistência aos pobres. Uma solução comum era o sistema de aprendizagem. Crianças que se tornavam um fardo para a paróquia, muitas vezes porque haviam perdido um ou ambos os pais, ou porque suas famílias não podiam mais sustentá-las, eram enviadas para trabalhar como aprendizes para empregadores locais. As crianças teriam que trabalhar por um determinado número de anos, onde aprenderiam um ofício e receberiam comida, roupas, abrigo e instrução. Em teoria, isso tinha como objetivo dar a elas as habilidades necessárias para ganhar a vida honestamente quando adultas, mas na prática muito dependia do caráter do empregador. Enquanto alguns aprendizes eram tratados de forma justa, outros se viam presos em condições extremamente precárias. Entre os ofícios que dependiam fortemente do trabalho infantil estava o bordado de tambor, uma forma delicada de bordado decorativo, em que os padrões eram criados usando uma pequena agulha de gancho para puxar o fio através do tecido, esticado firmemente sobre uma armação redonda de madeira. A técnica permitia que os trabalhadores produzissem desenhos detalhados, que frequentemente apresentavam flores, bordas e padrões intrincados, sendo utilizada em peças de roupa, chales e decorações domésticas. Embora fosse um ofício especializado que exigia paciência e precisão, o trabalho era repetitivo e demorado, tornando as crianças atraentes para os empregadores, porque podiam receber menos enquanto passavam longas horas fazendo o bordado delicado. Uma das pessoas envolvidas nesse ofício era a Sra. Esther Hibner, que morava na Platt Terrace, na Pancras Road, em Londres. Ela abriu uma oficina de bordado timber em sua casa e empregava vários aprendizes da paróquia que lhe eram fornecidos por diferentes paróquias de Londres. Para aqueles responsáveis por colocar crianças como aprendizes, o negócio dela parecia suficientemente respeitável. Havia pouca razão para suspeitar que, por trás das portas de sua casa, as crianças confiadas aos seus cuidados sofreriam qualquer tipo de crueldade. Trabalhando ao lado dela estavam sua filha adulta, também chamada Esther Hibner, e Anne Robinson, que ajudavam com o bordado. A casa não era apenas um local de trabalho para as crianças, era também o lar delas. E as meninas dependiam totalmente das 3 mulheres responsáveis por seu treinamento, supervisão e cuidado. Uma das crianças que trabalhava lá era Frances Copitz, uma menina de 9 anos que, como muitos aprendizes da paróquia da época, tinha vindo da asilo de pobres. Ela estava sob os cuidados de St. Martin's in the Fields, uma das maiores e mais movimentadas paróquias de Londres. No dia 7 de abril de 1828, as autoridades paroquiais a enviaram para a casa da Sra. Esther Hibner, onde disseram que ela aprenderia o ofício de bordado tambor. Para Frances, o aprendizado era para oferecer um futuro. Ela aprenderia uma habilidade, receberia comida e abrigo, e eventualmente seria capaz de se sustentar. No entanto, pouco depois de sua chegada, o clima dentro da casa mudou drasticamente e todos os aprendizes passaram a ser submetidos a um regime de trabalho incessante e punições severas. O dia delas frequentemente começava muito antes do nascer do sol. As meninas eram forçadas a sair da cama às 3 ou 4 horas da manhã e imediatamente colocadas para trabalhar nos bastidores do bordado. Elas permaneciam lá durante todo o dia e até tarde da noite, e às vezes só terminavam às 11 horas da noite. O trabalho em si exigia total concentração. Hora após hora, as crianças ficavam sentadas, curvadas sobre os bastidores, costurando padrões delicados, enquanto seus corpos ficavam cada vez mais exaustos. Mesmo quando lhes era permitido trabalhar em horários normais, tinham pouca oportunidade de descansar e raramente podiam sair de casa. A comida também era algo escasso. O café da manhã, quando era oferecido, consistia em pouco mais do que uma fatia de pão e uma xícara de leite. Mas às vezes nem isso era dado, o que significava que as crianças tinham que trabalhar por horas, de estômago vazio. Mais tarde, durante o dia, podiam receber algumas batatas antes de fazerem mais trabalho, e depois disso não teriam mais nada para comer até a manhã seguinte. A Sra. Hibner começou a racionar a comida deles de forma tão severa que apenas 4 quilos de batatas eram divididos em uma refeição para alimentar toda a casa com 12 pessoas. Carne era servida apenas uma vez a cada 15 dias, e por causa disso, a fome se tornou uma companheira constante, e as meninas foram levadas a medidas desesperadas. Algumas comiam restos de peixe e carne destinados ao gato e ao cachorro da casa e pegavam pedaços de comida que tinham sido recolhidos para o porco. As condições de vida também eram muito ruins.
A senhora Hibner e sua filha desfrutavam de camas adequadas, roupas de cama quentes e roupas confortáveis, enquanto as aprendizes frequentemente dormiam no chão e durante os meses mais frios do ano tinham pouco mais do que uma única manta ou cobertor para se cobrir. O trabalho as deixava fisicamente exaustas, mas elas quase não tinham a oportunidade de se recuperar antes que começasse outro dia exaustivo. Mesmo aos domingos, quando muitos trabalhadores encontravam alívio de suas tarefas, as meninas permaneciam confinadas dentro de casa. Se a senhora Hibner saía, ela era conhecida por trancar as meninas dentro da cozinha, com as janelas fechadas. Com o passar das semanas, os efeitos desse tratamento tornaram-se cada vez mais visíveis. As crianças ficaram fracas de fome e excesso de trabalho, e sua saúde se deteriorou. Ainda assim, a senhora Hibner não fez nenhum esforço para reduzir a carga de trabalho delas ou melhorar suas dietas. Pelo contrário, suas punições ficaram mais severas. No início de 1829, a condição de uma das meninas mais novas havia se tornado motivo de séria preocupação para quem a via. O nome dela era Frances Colpitts e ela havia entrado na casa da senhora Hibner como aprendiz da paróquia em 1828. Mas agora estava fraca, desnutrida e sofrendo de ferimentos que revelavam a gravidade do tratamento que havia suportado. A jovem achava cada vez mais difícil acompanhar as exigências que lhe eram impostas. Mas apesar disso, a senhora Hibner e sua filha a obrigavam a continuar trabalhando, mesmo ela já não tendo condições físicas de cumprir suas tarefas. Como ela não fazia o trabalho conforme as instruções, recebia ainda mais punições. Em uma ocasião, a jovem Hibner tirou Frances do bastidor e a derrubou no chão. Em seguida, ela a levantou e a derrubou novamente. Em outra ocasião, quando Frances estava deitada no chão do quarto em um estado muito ruim, a senhora Hibner, mais velha, simplesmente disse: "Deixe-a deitada aí", e se recusou a providenciar para que a criança fosse ao médico. Nesse estágio, a jovem estava tão fraca que até mesmo tarefas domésticas comuns haviam se tornado quase impossíveis. Mas ainda assim, esperavam que ela trabalhasse e lhe davam tarefas ainda mais servis, como limpar as escadas. Ela fazia o possível para trabalhar, mas por fim, ela desmaiou de exaustão. A avó da jovem, a senhora Francisca Gibri, havia tentado visitar sua neta em várias ocasiões, mas todas as vezes foi impedida pela senhora Hibner, que dava várias desculpas para que a jovem não pudesse ser vista. Por fim, a senhora Gibri informou o supervisor da paróquia, um homem chamado Sr. Blackman, que decidiu visitar a residência da senhora Hibner junto com o cirurgião, Sr. Carlos Jaime Wright. Quando eles chegaram, a senhora Hibner tentou negar a entrada deles, mas o Sr. Blackman lembrou-a de que ela não tinha autoridade para impedi-lo de ver as crianças. Quando os dois homens entraram, descobriram uma cena de horror e completo abandono. Eles encontraram todos os aprendizes em um estado terrível. Reconhecendo a gravidade do estado de Frances Colpitts, o médico ordenou que a jovem fosse imediatamente retirada da casa dos Hibner e transferida para a enfermaria da Casa de Trabalho de St. Pancras para cuidados urgentes. O médico e as enfermeiras de lá tentaram cuidar dela, mas os ferimentos eram graves demais e no dia 15 de março, ela morreu. As autoridades iniciaram uma investigação formal na casa. Um oficial da paróquia, chamado Sr. Duan, visitou a residência para proteger o local e garantir a segurança das crianças restantes. No entanto, ele logo percebeu que as meninas estavam apavoradas e profundamente traumatizadas. Elas estavam tão assustadas com a possibilidade de serem chicoteadas ou punidas por falar que, inicialmente, tentaram se esconder dele. Outros oficiais da paróquia foram chamados para ajudar, junto com o médico da paróquia, cujo exame inicial revelou toda a extensão dos abusos. Uma das meninas estava tão fraca que mal podia ser levantada da cama. E o médico concluiu que o estado crítico das crianças era inteiramente resultado de fome prolongada e abuso físico severo. Todas as crianças foram retiradas da casa e os oficiais da paróquia levaram a Sra. Hibner, sua filha e Anne Robinson perante os magistrados. A essa altura, já haviam-se espalhado rumores sobre as condições terríveis às quais a Sra. Hibner havia submetido as meninas, e o tribunal dos magistrados estava lotado de um público indignado. A raiva aumentou ainda mais quando as meninas sobreviventes descreveram que eram obrigadas a dormir no chão, recebiam apenas uma refeição miserável por dia e tinham que recorrer a roubar comida destinada ao cachorro e aos gatos da casa, simplesmente para sobreviver. A audiência, no entanto, tomou um rumo ainda mais sombrio. Quando o tribunal questionou as meninas sobre os abusos sofridos pela criança que havia acabado de morrer, elas disseram que Frances havia sido escolhida para um tratamento ainda mais severo, tendo que suportar mais espancamentos e recebendo ainda menos comida. Quando os réus tentaram explicar ou justificar o tratamento dado à criança, o magistrado se recusou a ouvi-los. Ele disse que era melhor que eles permanecessem em silêncio do que tentassem justificar tamanha crueldade. Ele concluiu dizendo que as circunstâncias em torno da morte de Frances exigiam uma investigação completa. E como havia outros rumores sobre enterros privados dentro da casa, o magistrado disse que as 3 mulheres seriam mantidas sob custódia. O julgamento começou em 10 de abril de 1829, no Old Bailey, em Londres.
Esther Hibner, sua filha, e Anne Robinson estavam todas acusadas do assassinato premeditado de Frances Colpitts, uma aprendiz da paróquia de 9 anos de idade. O caso foi aberto pelo Sr. Bolland, que representava a acusação. Ele disse ao júri que as evidências que eles estavam prestes a ouvir naturalmente os encheriam de horror, mas acrescentou que estava agradecido por um caso como aquele ser raro na Grã-Bretanha. No centro do julgamento estava a questão da responsabilidade. Frances Colpitt não morreu por um único ato de violência. Em vez disso, a acusação alegou que sua morte foi causada por um longo período de negligência, fome e abuso físico, enquanto estava sob os cuidados da Sra. Esther Hibner. As evidências apresentadas revelaram que Frances não era a única criança sofrendo dentro da casa. Ao prestar depoimento, as outras meninas descreveram um padrão de tratamento severo que afetava todas elas. Elas falaram sobre fome, exaustão e punições físicas repetidas. O júri ouviu como Frances foi colocada sob os cuidados da Sra. Hibner pela paróquia de St. Martin's in the Fields e como, ao entrar na casa, ela era uma jovem saudável, mas foi gradualmente. Foi reduzida a uma condição física terrível. O tribunal também ouviu depoimentos sobre os últimos dias de Frances. As testemunhas descreveram como ela ficou tão fraca que mal conseguia se mover pela casa. E apesar disso, esperava-se que ela continuasse a realizar seu trabalho. Frances Gibbery, a avó da criança, testemunhou que tentou visitar a neta em várias ocasiões, mas foi repetidamente impedida pela Sra. Hibner, que inventava várias desculpas para impedir que a menina fosse vista. John Blackman, o supervisor, também testemunhou e descreveu como encontrou as crianças e percebeu que elas estavam sendo mantidas em estado de fome. Susan Whitney e Mary Hertford, que eram ambas aprendizes da Sra. Hibner, contaram como trabalhavam longas horas e recebiam pouca comida, e disseram que se o trabalho delas não estivesse no padrão exigido, eram espancadas e a comida lhes era negada. Testemunhas médicas deram depoimento sobre o estado do corpo de Frances após sua morte. Os médicos que examinaram a criança falecida disseram que a condição dela era horrível. Eles relataram ter encontrado lesões extensas e sinais de negligência severa. Olhando para o juiz, um dos médicos disse que a morte da criança não foi resultado de causas naturais, mas estava diretamente ligada ao tratamento que ela recebeu enquanto estava sob os cuidados da Sra. Hibner. Os profissionais de saúde também disseram que a menina tinha ferimentos graves nos pés, com feridas que se tornaram tão sérias que partes dos dedos foram afetadas por mortificação. O caso atraiu considerável atenção, não apenas porque envolvia a morte de uma criança pequena, mas também pelo fracasso de um sistema que havia sido criado para proteger crianças pobres. No início do século XIX, em Londres, histórias de aprendizes paroquiais abusados não eram incomuns, mas casos que resultavam em morte causavam indignação especial. Essas crianças não haviam sido colocadas com estranhos. Elas haviam sido formalmente confiadas a empregadores pelas autoridades da paróquia. A questão, portanto, não era apenas o que havia acontecido com Frances Colpitts, mas como esse tipo de tratamento foi permitido continuar. A Sra. Hibner não apresentou defesa. Enquanto sua filha alegou que os aprendizes haviam dado falso testemunho e insistiu que as crianças haviam sido tratadas com bondade, ela argumentou que não havia fundamento para as acusações feitas contra ela e sua mãe. Anne Robinson, a outra mulher acusada em conexão com o caso, também negou as alegações, afirmando que apenas ajudava a Sra. Hibner com seu negócio e nunca dormiu na casa. Em vez disso, ela ia embora todas as noites. Após ouvir as provas, o júri considerou o caso cuidadosamente, mas acabou concluindo que a Sra. Esther Hibner era culpada de assassinato. No entanto, quando o juiz perguntou como eles consideravam a jovem Esther Hibner e Anne Robinson, o porta-voz respondeu que consideraram ambas inocentes. O juiz ordenou que a Sra. Esther Hibner fosse executada na segunda-feira seguinte e que seu corpo fosse entregue para dissecação. Uma segunda acusação também foi feita contra ela em relação à morte de outro aprendiz, mas, como uma condenação à pena de morte já havia sido obtida, considerou-se desnecessário prosseguir com essa acusação. Durante o julgamento, os observadores notaram que a Sra. Hibner demonstrou pouca emoção aparente e não mostrou remorso pelo sofrimento das crianças, nem medo do castigo que a aguardava. Após ser retirada do tribunal, ela foi levada para a prisão de Newgate, onde seu comportamento continuou a chamar a atenção. Ela ficou cada vez mais agitada e insistia que não seria enforcada. Ela também ficou irritada quando seus pedidos foram recusados, incluindo sua exigência de comida melhor. Ela recebeu a visita da filha, mas o encontro pareceu ter pouco efeito sobre sua mente endurecida, e ela não demonstrou nenhuma emoção visível ao se despedirem. À medida que a execução se aproximava, o capelão da prisão, Sr. Cotton, tentou oferecer orientação religiosa e apoio a ela. No entanto, Sra. Hibner recusou a ajuda dele, afirmando que entendia a Bíblia por si mesma e não precisava de intérprete. Embora ele continuasse conversando com ela até tarde, ela permaneceu impassível e não parecia lhe dar muita atenção. Na manhã do dia 13 de abril de 1829,
A senhora Esther Hibner foi retirada da cela dos condenados. No entanto, como ela se recusou a andar, precisou ser amparada e carregada por 2 homens enquanto era levada ao local da execução. Do lado de fora, uma grande multidão havia-se reunido. Execuções públicas nesse período atraíam milhares de espectadores e, neste caso, muitas pessoas compareceram devido à indignação generalizada que cercou a morte de Frances Cobbett. Relatos afirmaram que gritos altos, berros e expressões de hostilidade vinham das multidões, especialmente das mulheres que se reuniram para testemunhar seu castigo. No cadafalso, a senhora Hibner não disse nada. Ela olhou fixamente para frente em silêncio e não fez nenhuma declaração final. Antes que a sentença fosse executada, no mesmo dia em que a senhora Hibner foi executada, sua filha e Anne Robinson enfrentaram um julgamento separado pela acusação menor de agredir os aprendizes que estavam sob seus cuidados. Desta vez, ambas as mulheres foram consideradas culpadas. A senhorita Esther Hibner, a mais jovem, recebeu 1 ano de prisão, enquanto Anne Robinson foi condenada a 4 meses em uma casa de correção. Olá a todos e muito obrigado por ouvirem. Como de costume. Por favor, deixem quaisquer comentários ou opiniões que vocês tenham. E espero ver todos vocês novamente no próximo breve caso.